irmãos, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Quem está feliz? Amém. Não podemos perder, né, pastor? Vamos orar, meus irmãos, vamos iniciar o nosso culto, né? Hoje é um dia feliz para nós, por cultuar o nosso Senhor, né? Estamos aqui reunidos como os irmãos, mas vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos aqui diante da Tua presença, Senhor. A Tua presença é o mais importante para as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos para a nossa vida nessa terra. Paizinho querido, Pai, não cansamos de Te elogiar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. O Senhor é um Deus santo, é um Deus tremendo, que age em todas as situações. Pai, toda reverência seja levada ao Senhor. Nos colocamos aos pés da cruz, Pai, em adoração, em reverência, em culto ao Senhor, ó Pai. Estamos aqui reunidos como os irmãos, como a família do Senhor, Pai, em um só Espírito, Senhor. Ó Senhor, clamamos pela Tua presença em nosso meio, Pai. Venha sobre nós, Pai. O Teu amor é incondicional. O Teu amor nos ensina. O Teu amor fala conosco, nos abraça, nos recebe da maneira que estamos. Chegamos aqui, eu não sei como cada um chegou hoje, mas para realmente sentir esse Teu amor, esse amor incondicional, esse amor verdadeiro, esse amor que só o Senhor tem por nós. Senhor, somos falhos, Senhor, erramos, pecamos, mas o Senhor nunca nos abandona, Pai. O Senhor nunca nos deixa a gente sozinho. Por mais que o nosso Pai de carne, nos abandone, o Senhor nunca nos abandona. Ó Pai, somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Somos gratos pelo que o Senhor há de fazer ainda. Pai, abençoe o nosso culto, Senhor. Esteja conosco, através do Teu Espírito, falando em cada coração aqui hoje, Senhor. Pai, nos prepara realmente para Te louvar de todo o coração, Senhor. Para Te cultuar, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, Pai, nos rendemos a Ti, Pai. E nos entregamos, Senhor. Nos entregamos, Pai. Repreendemos toda ação do mal neste lugar. Toda seta inflamada do diabo caia por terra em nome de Jesus, Pai. Venha abrir o nosso coração para receber o que vem do alto, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é o soberano. Venha sobre nós, ó Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Hoje está calor, né? Queridos, eu só queria falar brevemente. Hoje tem bastante coisa. Mas Deus tem sido tão fiel. Alguns irmãos sabem da história da minha esposa. Eu não vou testemunhar aqui, eu só vou falar rapidamente, porque ela vai ainda testemunhar. Minha esposa passou por um processo de câncer de mama, fez a quimioterapia, e sexta-feira agora ela fez a cirurgia. Queridos, e Deus foi tão fiel assim, sabe? Deus, o amor dele assim, em cada detalhe, que nos constrange. Rapidamente, a princípio, não, só voltar um pouquinho. Deus usou várias irmãs aqui em oração.
várias irmãs aqui em ajuda. Uma palavra, Deus usou. Eu queria citar aqui rapidamente. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, a Jaqueline. E a Jaqueline, a gente estava conversando, e o processo de quimioterapia perde os cabelos, né? E aí a Jaqueline falou, a gente conversando, ela falou, eu tenho um cabelo lá em casa. Você não quer, meu irmão? Aí a Dida chegou também, e elas ofertaram os cabelos, e a gente conseguiu fazer uma peruca. E minha esposa fez. Se ela chegar aqui, não fala que eu contei isso. Né? Mas é cada detalhe que Deus vem fazendo. Para vocês terem uma ideia, o plano tinha autorizado, porque ela fez a mastectomia, desculpa. E ela retirou, né? E o plano tinha autorizado uma prótese só. E aí, essa semana, a gente ligou no plano. E o plano falou, não, as 2 próteses estão autorizadas. E a marca que era aquela, o fornecedor está com dificuldade. Então, a gente está autorizando a melhor marca da prótese que possível. Então, assim, é cada detalhe que a gente orou bastante. E Deus responde às orações. Deus age em cada lugar. Deus age. E esse amor do Senhor é tão maravilhoso. Esse amor é um amor assim que a gente não entende. Mas é tão bom, irmãos. Ela fez a cirurgia e Deus colocou os melhores médicos para nós. Deus colocou uma equipe, uma fisioterapeuta, e ela está hoje em casa, se recuperando na melhor maneira possível. Então eu queria compartilhar com os irmãos que a oração não volta vazia. O que a gente pede para o Senhor, Ele faz, e faz perfeito. Deus é tremendo. Uma vez, eu estava passando dificuldade financeira, e minha filha chegou para mim e falou, pai, eu queria tanto uma pizza. E eu não tinha dinheiro para comprar pizza. Eu falei, filha, eu não tenho esse dinheiro. No mesmo dia, irmãos, um irmão chegou aqui, chegou em casa, bateu na porta e chegou com a janta. Era pizza. A gente precisa de pizza? Não, a gente tem um arroz e feijão. Deus nunca deixa a gente passar fome. Mas Ele nos mima. Ele levou a pizza. Ele deu a melhor prótese para minha esposa. Ele usa as irmãs. A Fernanda também, do João. Um dia, a gente foi lá uma tarde. E uma palavra dela animou tanto a minha esposa, que a gente saiu de lá transformado. Deus age dessa maneira. Deus age em cada detalhe. E hoje, eu gostaria de falar para os irmãos. Muitas vezes a gente passa dificuldades, a gente não sabe como estão nossas circunstâncias aqui fora da igreja, no nosso dia a dia, na nossa casa. Mas Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, Deus está agindo em cada detalhe. Amém? Obrigado. Irmãos, queria convidá-los a se colocarem de pé, para que nessa hora a gente possa adorar, louvar o nome do nosso Deus. E que, assim como o Ricardo acabou de falar, eu queria desafiar você a essa noite, agradecer pela provisão de Deus na sua vida, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque às vezes a gente só recebe e a gente não para pensar e para agradecer tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Ele faz a vontade que é boa e perfeita e agradável na nossa vida.
que nessa hora você possa agradecer e adorar o nome dele, porque só ele é digno de toda a honra e de toda a glória.
te amamos, Senhor. Nós somos gratos por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Oh, Senhor, muito obrigada. Nos enche, Pai, nessa noite com o Teu Espírito Santo. Pai, manifesta a Tua presença neste lugar sobre cada vida. Que cada um neste lugar sinta o Teu toque, o Teu amor, Pai. Você pode cantar mais uma vez, me derramar? Me derramar. Me derramar. Dizer que preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és famoso.
Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ó Senhor, queremos te louvar, te adorar, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor. O teu amor nos constrange, o teu amor é tão grande, Senhor. O teu amor é maravilhoso, Pai. Como eu trouxe agora há pouco, Senhor.
O Senhor cuida de cada detalhe, Pai. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Teu amor é tão grande. Pai, muito obrigado. Obrigado por esses cuidados, Pai. Obrigado por nos amar assim. Obrigado por Tua fidelidade, Senhor. Por Tua bondade. Nós não merecemos tudo isso, Senhor. Oh, nosso Deus. Em Isaías 49, ele diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Esse amor é maravilhoso. Sinta esse amor do Senhor agora. Sinta Ele te abraçando. O Senhor está aqui essa noite, meus irmãos. O Senhor quer te amar cada vez mais. Receba em nome de Jesus. Continuando, queremos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, abençoe cada dízimo, cada oferta, Senhor, que será entregue na Tua casa. E que o Senhor capacita as pessoas, a diretoria, o pastor, para fazer a Tua obra, Senhor. Para fazer aquilo que o Senhor preparou para cada um. Senhor, usa esses dízimos, essa oferta, Pai, para levar esse amor em pessoas que estão precisando receber, às vezes um alimento, às vezes um abraço, mas que essa parte financeira, Pai, seja feita em amor ao Teu reino, Pai, ao Teu evangelho. Abençoe cada irmão, cada trabalhador. Ó Pai, sabemos que somente o Senhor abre as portas de emprego, Pai. Aquele que está desempregado, que o Senhor venha abrir as portas, Pai. Aquele que está empregado, envia clientes, envia serviços, Pai. Em nome de Jesus, cremos, Pai, no Teu agir e no Teu poder. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito, Pai, em cada irmão, Pai, para cada bênção que cada irmão tem recebido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. 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 Pode trazer seus dízimos e ofertas. Que alegria, né, irmãos? Hoje, culto de Santa Ceia. Vamos ter essa comunhão. Como é feliz estar com os irmãos, alegre estar aqui, sentindo a presença de Deus. Eu quero agora apresentar os visitantes. E eu fico muito feliz em ver um amigo meu de algum tempo aqui. Eu quero apresentar o Eliezer e a Esther, sua namorada. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas, meus irmãos. Esse casal amado. Também está conosco essa noite o Alexandre, a Janaína e a Laura. E a Rênia. Letícia. Alexandre, Janaína, Laura e Letícia. Sejam muito bem-vindos em nosso meio, se sintam amados. Merece uma salva de palmas também, né? Uma alegria ter essa família conosco. Também temos a Rânia, Gabriela. A Rânia, Gabriela.
e a Dânia. Uma salva de palmas também, sejam bem-vindos. Que alegria ver a nossa igreja cada vez mais. Só gente bonita aqui, né? Só eu que sou feio aqui, estou aqui. Mas só gente bonita. É uma alegria os irmãos ter todos aqui conosco, todos os irmãos da casa. E vamos para a ministração da palavra. Queria chamar o pastor. Vamos orar pelo pastor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai, o teu servo, Flávio. Esse pastor que tem nos ensinado com excelência a tua palavra. Tem sido um servo de Deus nessa casa, nesse ministério. Pai, abençoe a vida dele. Usa, capacita cada vez mais, Pai. Usa a família, Pai, que o Senhor separou um dia. Eles disseram sim. Sim para esse ministério de pastoreio. Sabemos que não é fácil. Mas usa eles cada vez mais, Pai. Usa eles para trazer a tua palavra, que é a verdade. E ele tem trazido com muita sabedoria. Tem nos ensinado através das escolas bíblicas. Ó Senhor, e cada vez mais, Pai, que o Senhor venha capacitá-lo, usá-lo em nome do Teu Filho Jesus. Abençoe o nosso culto, Pai, que nós possamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos para receber o que vem do alto, porque o Senhor separou esse tempo agora, Pai. E eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amados, hoje nós vamos partir então para uma nova série de mensagens, e essa série realmente é bastante inspiradora. Estamos nos aproximando do Natal, e queremos falar um pouco sobre o Natal, né? É uma data tão festiva, tão importante para nós cristãos, e queremos então, desde já, né, a partir deste domingo, ministrar algumas histórias de Natal. Histórias do Natal. Nós fazemos parte de uma grande história, amados. Somos todos coadjuvantes daquele que é o protagonista principal. Somos todos coadjuvantes dessa história maravilhosa que Deus estabeleceu, não é? E que em Cristo Jesus se plenifica. E, portanto, hoje nós queremos falar um pouquinho dessa história que acontece na vida de dois personagens muito importantes, não é? Dois personagens muito importantes, que são Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias, por favor, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de número 5 até o 25. Lucas, capítulo 1, de 5 a 25. Histórias do Natal. Zacarias e Isabel. Que história bonita essa, né? Hoje eu creio que nós vamos poder nos identificar com vários aspectos dessa história e poder ter uma aplicação prática na nossa vida e que vai assim fortalecer a nossa caminhada com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, você que já está aí com a Bíblia, né, encontrou o texto, já está a postos, vamos lá para essa leitura que vai trazer edificação. A parte mais importante da mensagem é a leitura do texto, sempre, né? Porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Então, nós vamos fazer essa leitura com bastante temor, crendo que o Senhor fala conosco através deste santo livro, e certamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vai falar ao nosso coração, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Glória a Deus. Amados, que texto mais lindo, inspirador e que enche o nosso coração de esperança. Um texto que está ali próximo dos acontecimentos do Natal. Nós falamos e lemos agora um pouco sobre a história de Zacarias e Isabel. Zacarias, este homem que era um dos sacerdotes que oficiava no templo, ele era um destes que, segundo o seu turno, e os turnos eram divididos em 24 turnos, 24 grupos de sacerdotes, 2 vezes por mês, se apresentavam no templo para ali oferecer incenso ao Senhor. E nessa ocasião em que o texto narra estes acontecimentos, Zacarias então se aproxima do templo do Senhor, segundo o seu turno, para ali oferecer ao Senhor o seu incenso. Nesse cenário, nesse contexto, amados, nós temos uma mensagem que deve mexer, inspirar, alegrar e encher o nosso coração de esperança. Então a gente quer assim pontuar algumas coisas que julgo ser extremamente ricas e importantes para nós, amém? Os irmãos estão comigo hoje, amados? Amém? Então vamos lá. Olha só, o texto começa dizendo, nos dias do rei Herodes, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Este homem Herodes, este que era, na verdade, conhecido como Herodes o Grande, ele teve o seu reino estabelecido durante toda a Judéia no período de 37 a.C., até 4 a.C. Nesse período, Herodes ele exerceu o seu reinado. E o reinado de Herodes ele foi marcado por algumas coisas que devem nos fazer refletir. A primeira delas é que Herodes foi um homem extremamente cruel. A história nos mostra que Herodes foi um assassino. Ele, por exemplo, matou a própria esposa. A esposa, uma das esposas, sabe-se a história que Herodes era marido de pelo menos mais 9 mulheres e uma série de outras concubinas. Uma das mulheres, chamada Mariana, era a rainha nos dias de Herodes. E essa mesma mulher, rainha,
de toda a Judéia, foi morta pelo rei. Não somente ela, mas também os seus 3 filhos foram mortos. Todas as pessoas que ousavam, que intentavam tocar o poder de Herodes, que intentavam se voltar contra Herodes e destituí-lo do seu governo, eram tidos por ele como uma ameaça, e, portanto, ele não fazia assim caso destas vidas e simplesmente exigia que fossem mortas. Tanto isso é verdade que quando Herodes recebe a visita dos magos do Oriente e toma conhecimento a respeito do nascimento do rei dos judeus, ele não perde tempo, mas ele procura imediatamente tomar as devidas providências, fazendo que em todo o território de Israel houvesse uma matança dos inocentes. Nós sabemos que ele mandou que fossem assassinados todos os meninos de 2 anos para baixo, de forma que houve um choro, um pranto, houve realmente uma lamentação profunda em todo o território de Israel. Amados, a história de Zacarias e de Isabel, ela começa então a partir da história desse homem, desse rei chamado Herodes. É nesse contexto que a Bíblia então vai marcar os eventos que se deram nesse momento em que Jesus estava para ser encarnado, nesse momento em que Jesus estava para se manifestar ao mundo como Filho de Deus a partir de Maria. Então, essas coisas precisam estar vivas no nosso coração como um pano de fundo. Eu gostaria de dizer aos irmãos, havia, portanto, um reino cruel estabelecido entre os homens, e em meio a este reino cruel, a esta figura icônica, esta figura de uma importância indescritível, inigualável, chamado Herodes, esse homem, então, passa a ter, ao lado do seu nome aqui, uma nova história sendo contada. O que é maravilhoso nisso, amados? Veja, que a Bíblia não vai gastar muito tempo para falar de Herodes, mas ela vai usar alguns versículos, ou vários versículos, para contar a história de 2 pessoas bastante simples, da descendência sacerdotal, chamados Zacarias e Isabel. De Herodes, a Bíblia se restringe a poucas palavras, dizendo assim, olha, nos dias de Herodes, rei da Judéia, ponto. A Bíblia está contextualizando o momento em que se deram estas coisas. A partir daí, nós temos todo o desenrolar da história. E eu já quero começar a mexer com o seu coração para dizer o seguinte, amados. Veja, o mundo como nós conhecemos, a realidade das coisas como se dão, além das fronteiras, né, da nossa realidade, do nosso lar, da nossa família, da segurança que a igreja pode nos trazer, é uma realidade terrível, de muitas dores e dificuldades por ocasião da maldade que impera nesse mundo. Nós vivemos em um mundo cujo governante, não é? Ele é realmente terrível. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que há um império de trevas que tem governado sobre os seres humanos. Este império de trevas está estabelecido e está aqui demonstrado na figura de Herodes. Portanto, esse texto começa a falar aos nossos corações para que nós olhemos para a realidade do mundo e percebamos, nós igualmente estamos inseridos na história, nós igualmente fazemos parte de um propósito maior de Deus, nós igualmente somos chamados por Deus, ainda que pequeninos, ainda que pessoas simples, ainda que pessoas que não tenham grande importância à luz daquilo que os homens entendem ser importantes, porém, diante de Deus, com um valor extremo, tal qual foi Zacarias e Isabel, que foram eternizados pela própria palavra de Deus, e a história deles ficou marcada para nos servir de exemplo. Amados, nós fomos chamados por Deus para que a nossa vida, a nossa história fosse eternizada nos céus. Nós fomos chamados por Deus para que tudo aquilo que os homens julgam de ser realmente importante, à luz de toda essa maldade e crueldade, são insignificantes aos olhos de Deus, mas mediante Jesus Cristo se tornam expressivas na eternidade, e nós nos apropriamos dessa verdade por meio de Cristo, e vivemos como coadjuvantes do grande autor da história, o nosso Senhor, para servir-lhe e para adorar-lhe em todo o tempo. Amém, queridos? Então, essa história diz respeito a mim e a você. Essa história diz respeito a nós. E está falando, então, de Zacarias e Isabel. Os irmãos sabem o que significa Zacarias? Que coisa bonita. Zacarias significa Jeová, ou Yahvé, se lembrou. Deus se lembrou. Jeová se lembrou. Que nome profético, né? Que o Senhor escolheu para ser sacerdote. Deus se lembrou.
Deus se lembrou do seu povo, para o povo que andava nas trevas, para aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Deus se lembrou. Zacarias, que nome lindo, oportuno para esse momento. Jesus estava chegando, era o anúncio próximo do Messias, e ele fazia parte desse processo. Vamos perceber essas coisas. Outra coisa, Isabel significa Deus que faz pacto. Deus que faz pacto, é o mesmo nome de Eliseba, mulher de Arão. Ambos eram de linhagem sacerdotal. Como eu já disse, o Zacarias servia no templo e Isabel, descendente de Arão. Glória a Deus por isso, não é? E o texto então vai dizer a respeito deles assim, olha, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E aí nós vamos então começar a mexer com o coração dos irmãos para que a gente perceba quais eram as características dessas duas pessoas simples e, quem sabe, desconhecidas no seu tempo, mas que foram eternizadas pela palavra de Deus. Versículo 6 diz assim, olha, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Que palavra boa é essa, amados. Vejam, estas pessoas que eram, na verdade, pessoas de pouca relevância no contexto social e político, talvez, ainda que eu estivesse oficiando no templo, ainda que tivesse, ele era mais um dentre os muitos sacerdotes. Os irmãos sabem que, por exemplo, um sacerdote que queimava incenso no templo, eram tantos os sacerdotes que muitas vezes passava-se a vida inteira até que uma única oportunidade lhes era concedida. De tal maneira que há sacerdotes na história que uma única vez entrou no templo para queimar incenso. Zacarias, nós não sabemos quantas vezes ele o fez, mas nós sabemos o que a Bíblia nos relata, que ele era um homem justo diante de Deus. Que chamada esta da palavra de Deus para todos nós, amados. O Senhor, Ele espera que nós, pessoas que são coadjuvantes desse plano e desse propósito de Deus, tão grande e tão maravilhoso, venhamos a viver dessa maneira. De que maneira? De modo justo e irrepreensível diante do nosso Deus. Esse é o querer de Deus para nós. Vivemos num mundo de Herodes, amados, e é necessário que, como filhos de Deus, sejamos nós o contraste neste mundo tenebroso. Sejamos nós aqueles que fazem a diferença. Sejamos nós aqueles que são realmente identificados por Deus como seu remanescente fiel e que podem, e que devem, e que se incumbem de levar a mensagem do Evangelho. O sacerdote Zacarias, ele sabia do seu papel e estava disposto a cumprir. É por isso que o texto vai nos mostrar que um dos acontecimentos marcantes da sua vida se dá justamente no meio do ofício do seu sacerdócio. Olha que coisa linda. É enquanto nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, é enquanto nós realizamos a vontade de Deus em nossa vida, que nós vamos experimentar as grandiosas surpresas que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa história diz respeito a mim e a você, mas diz respeito também ao nosso Deus, diz respeito principalmente ao nosso Deus. A história é dele, e ele é um Deus que se manifesta ao seu povo porque ama o seu povo, e vez por outra elege alguns para que essa história seja marcada e os céus se abram e se rasguem diante dos nossos olhos e possamos ver que o nosso Deus, ele vai muito além das coisas naturais, que o nosso Deus vai muito além daquilo que se toca, daquilo que se apalpa. O nosso Deus se manifesta de formas surpreendentes. E eu creio, meus irmãos, que Deus quer fazer isso em nosso meio, para louvor da sua glória. Percebem? É o querer de Deus, é a vontade de Deus, é o desejo do coração de Deus, que em meio aos simples, em meio àqueles que vivem em justiça diante dos seus olhos, que vivem irrepreensivelmente diante dos seus olhos, a sua glória se manifeste. E por isso Zacarias vai, em obediência ao Senhor, cumprir com a vontade do Senhor no templo. Que coisa linda, né? Que coisa linda é nós vivermos para o Senhor. Amados, nós somos chamados para viver para Jesus. Fora dele não há vida.
Fora dele não há esperança. Fora dele não há nada que possa proceder de nós mesmos que seja de fato bom. A palavra de Deus nos ensina lá em Tiago que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Veja que coisa linda, não é? Todo dom perfeito procede do Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos. Porém, quando a nossa atitude é uma atitude de nos inclinarmos diante da sua majestade e servirmos ao Senhor em fidelidade, não em conformidade com esse mundo herodiano, amados, mas em conformidade com o querer de Deus. O mundo que nós vivemos, ele está muito bem representado por Herodes, porque o que tem imperado é a maldade, é a crueldade. Veja o que acontece por todos os lados. A corrupção, meus irmãos, que é desenfreada no nosso Brasil, é ou não é? Olha só, quanta corrupção, quanta maldade, quanta gente que está sofrendo por conta da maldade, da indiferença. Queridos, há indiferença por todos os lados, as pessoas se tornam indiferentes e maldosas. Porém, os filhos de Deus vivem de forma irrepreensível, buscam uma vida de justiça, porque eles vivem não para agradar o rei Herodes, mas para agradar aquele que o alistou para toda boa obra. Nós fomos chamados por Deus para viver realizando a sua obra. E esse homem, Zacarias, sabia que Deus o tinha chamado. Era o grande privilégio da sua vida poder servir no templo. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim, puxa, eu tenho que ir na igreja. Eu quero dizer uma coisa, aqueles que eram eleitos, escolhidos para servir na igreja, eram considerados os mais bem-aventurados, os mais felizes, porque tinham a oportunidade de entrar no templo para oferecer a Deus incenso. Isso é um privilégio, não um peso. E nós precisamos entender que cada domingo que o Senhor renova sobre nós a sua graça e as suas misericórdias, e nos permite estar no lugar, no ambiente onde se presta culto ao Senhor, é para nós um privilégio, não um peso. Não é? Que privilégio nós temos por estarmos juntos, unidos como povo. Sabe por quê? Porque nós somos povo eleito, nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos comprou pelo sangue de Jesus, meus irmãos, para sermos dele. Nós somos propriedade de Deus. E se somos propriedade de Deus, devemos a Deus o culto. E se devemos a Deus o culto, é um privilégio podermos prestar ao Senhor culto, tal qual Zacarias, naquele momento. E aí é que as coisas acontecem. Quando nós entendemos ser um privilégio, e nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós podemos esperar coisas grandes e especiais na nossa vida, meus irmãos. Porque esse homem que estava vivendo em concordância com a vontade de Deus, e estava disposto a fazer aquilo que lhe havia sido incumbido pelo próprio Senhor, estava por experimentar algo que, aos seus olhos, era inimaginável. E aí nós podemos trazer essa verdade para o nosso coração, porque Deus de fato tem planos e projetos que são grandiosíssimos para a nossa vida. A palavra de Deus não está exagerando quando ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele tanto ama. São coisas grandes, meus irmãos, que Deus tem para nós. Então nós precisamos crer, amém? Você crê nisso? Deus tem coisas grandes para nós, amados. Deus tem coisas maravilhosas para nos revelar. Deus tem coisas grandes para nos mostrar. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque a história é dEle. Porque nós somos coadjuvantes nesse processo de manifestar ao mundo o Seu Filho. A igreja foi chamada para anunciar a Jesus. Ele é o Senhor da história. Ele tem que ser anunciado. Os Herodes vão se levantar nos tronos e vão cair, um após o outro, mas o Rei dos Reis reina eternamente. E essa é a grande questão. Nós servimos o Rei eterno. E, portanto, ainda que vivamos num tempo onde Herodes tem a sua força, ainda que o tempo seja difícil, ainda que haja maldade, a multiplicação da iniquidade por todos os lados, pelo fato de o amor estar também se esfriando nos corações, ainda que tudo isso seja uma verdade, nós servimos um Deus que não deixou o trono. Ele reina. Glória a Deus. Amém, amados? E aí então a gente vai perceber o quê? Vai perceber que enquanto Zacarias estava executando o seu ofício, olha lá, versículo 11, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele
o temor. Ele viu o anjo do Senhor, um servo do Senhor, que vivia em justiça, que era irrepreensível, teve uma experiência sobrenatural com Deus. O Senhor permitiu que ele visse o seu anjo. E o anjo vinha trazendo para ele boas notícias a respeito do que haveria de acontecer na sua vida. Meus irmãos, prestem atenção nessa verdade que a Bíblia nos mostra. Sabe quantas foram as vezes que Deus falou aos estéreis ou às estéreis ao longo de toda a história da Bíblia? Ao longo da história dos eleitos? Várias vezes. Eu posso citar os 3 patriarcas, para começar, não é? A gente pode falar de Abraão, Isaque e Jacó, e as suas respectivas esposas. Todos os filhos com nascimento milagrosos, todos eles tiveram a experiência de milagres, um nascimento de filhos, a partir de um milagre, de uma intervenção divina. Nós podemos falar de Ana, que sofria, porque Eucana, seu esposo, tinha outra mulher chamada Penina, e Penina tinha filhos, mas Ana não. Porém, o filho de Ana exerce ali um papel fundamental durante toda a história, chamado Samuel, um homem assim de um ministério inigualável e uma importância assim elevadíssima para todo o seu tempo, fruto de um milagre. Um outro homem que teve esse mesmo papel foi o filho de Manoá, cuja mãe nós não sabemos o nome. A Bíblia não fala. Mas esse Manoá, teve um filho, a quem foi dada a ordem para que o chamassem de Sansão. Ele havia de receber o nazireado, não poderia tomar bebida forte. Ele deveria ter toda uma regra de conduta na sua vida. Para quê? Para que Deus o usasse como juiz sobre todo Israel. E, de fato, Sansão foi quem julgou Israel e livrou Israel das mãos dos filisteus em seus dias. Homens que tiveram ministérios e uma vida maravilhosa aos olhos de Deus, fruto de milagre. E agora a Bíblia está falando de mais um, que estava para chegar, cujo nome era João. E esse anjo veio para anunciar a chegada de um menino. É o seguinte, Zacarias, eu tenho boas novas para dizer para você. Eu tenho boas novas para trazer a você. Sabe, amados, eu olho para esse texto, eu fico maravilhado. E como eu estou dizendo, a nossa história como povo de Deus é uma história marcada pela presença de milagres. O povo de Deus, ele atravessa a história, ele atravessa os séculos, vivendo a experiência de milagres. O nosso Deus é o mesmo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e talvez, se ele não estiver cansado, amanhã também. É isso? Misericórdia, né? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, amados. Ele não mudou, ele continua operando, ele continua fazendo, ele continua realizando, de tal maneira, e é isso que nós precisamos enxergar nesse texto. Ora, toda essa história de Zacarias e Isabel, toda a história de João Batista, não dizia respeito à história deles mesmos. Eles eram coadjuvantes daquele que era o protagonista principal, Jesus que estava a caminho. Meus irmãos, nós precisamos entender que a história da nossa vida não diz respeito a nós mesmos, mas àquele que nos alistou. E se entendermos isso como uma verdade, a igreja vai prosperar em todos os seus caminhos e cumprir com a vontade do Pai, que é glorificar o Filho diante deste mundo herodiano. Foi para isso que fomos chamados. Eu sei que talvez a gente fale assim, mas eu queria uma história minha, pastor, eu não quero dividir a minha história com ninguém, nem com Jesus. Então a gente não está entendendo. Para que fomos comprados por um sangue tão poderoso? Porque se a nossa história não é parte de um processo muito maior e de um plano muito maior, que não diz respeito a nós, mas diz respeito a Ele, a gente não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos convida a sermos inseridos nessa realidade de povo do qual existe um só Senhor, a saber, Jesus. A história diz respeito a Ele. A tua vida e a minha diz respeito a Ele. E por isso nós devemos viver de tal maneira como viviam Zacarias e Isabel. De que maneira? Vivendo irrepreensivelmente diante de Deus, justos, para a glória de Deus. E esse homem, então, ele recebe essa visita maravilhosa. Olha só, sabe o que o anjo chega fazendo, irmãos? Chega trazendo boas notícias. Quais foram as notícias que o anjo trouxe? Veja comigo, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Por que ele disse isso? Porque Zacarias, na manifestação do anjo,
se estremeceu. O texto fala no versículo 12 que ele turbou-se e apoderou-se dele o temor. Ele ficou assustado, ele ficou aterrorizado com aquela visão. Era um anjo do Senhor, era Gabriel diante dos olhos dele. E aí, diante daquela visão gloriosa, esse homem chamado Zacarias ouve uma palavra. Versículo 13: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Glória a Deus. Sabe, Zacarias, olha, eu fui enviado por Deus aqui para dizer para você que Deus tem um grande plano para realizar através da sua vida, através da sua família. Irmãos, receba essa palavra para você hoje em nome de Jesus. Deus tem um grande plano para realizar em nossa vida e em nossa família, amém? Nós fomos chamados por Deus para sermos pessoas para fazer a diferença no mundo herodiano. A vida de Deus que habita os nossos corações precisa contrastar com a vida que está no mundo, cheia de trevas, de engano e mentira, toda sorte de crueldade, porque em nós habita o Filho de Deus, e a palavra de Deus nos tem garantido isso como sendo a maior de todas as verdades. O Espírito de Deus habita os nossos corações, a vida de Deus está em nós, glória a Deus. Deus tem planos de paz para nós. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a sua família. Às vezes o diabo tem falado tanto, né? Tua família não tem jeito, isso aí não serve para nada, não sei o quê. Joga fora essas palavras, irmão, em nome de Jesus. Nós somos família bendita do Senhor. Nós somos família bendita do Senhor. O Senhor nos escolheu para fazermos diferença. Zacarias estava recebendo uma grande mensagem. A tua oração foi ouvida, Zacarias. A tua mulher vai conceber. Em ti haverá prazer e alegria, versículo 14. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Por quê, queridos? Porque quando Deus opera um milagre, Ele opera com um propósito definido. Qual era o propósito de Deus na vida de João Batista? Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Olha que coisa linda. Esta criança é separada para mim, para as atividades e todos os propósitos para os quais eu tenho determinado desde agora. Glória a Deus. Separação. E João Batista, diz a história, que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Coisa linda, não é? Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando ele é visitado, ainda no ventre de Isabel, e chega Maria para saudar a sua prima, na saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre da mãe. Ele sabia, o meu Salvador está perto de mim, o meu Redentor chegou, eu não posso conter a alegria. Imagina se um bebê não pode adorar e engrandecer a Deus? Sim, queridos, diz a palavra de Deus, que da boca dos pequeninos e das crianças de peito, suscitaste o perfeito louvor. Aquele menino no ventre da mãe adorou a Deus como nós não podemos fazer, de uma forma plena e perfeita. Ele se agitou enquanto estava no ventre de Isabel. Glória a Deus, que coisa mais linda, né? E aí ele diz mais: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele é instrumento de conversão. Eu chamei o seu filho para que seja instrumento de conversão. E irá diante do Senhor, versículo 17, no espírito e no poder de Elias. Ora, toda a palavra profética havia se encerrado há cerca de 400 anos em Israel. E agora Deus estava levantando profeticamente um homem chamado João, para fazer a diferença na sua geração e preparar o caminho do Senhor, pois foi para isso que ele foi chamado por Deus, e o anjo estava anunciando essas coisas. Ele não caminharia segundo suas próprias inclinações, mas ele seria movido pelo mesmo Espírito e pelo mesmo poder que moveram a vida do profeta Elias. Que coisa gloriosa é essa! Sabe, amados, quando a gente lê isso, prestem atenção em nome de Jesus, meus irmãos. Não deixe o diabo roubar essa semente do seu coração. Preste atenção nisso, porque isso é grande, é da parte de Deus, é maravilhoso. Amados, a palavra de Deus diz que se nós crermos, nós vamos fazer obras ainda maiores. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que eu e você fomos chamados por Deus para realizarmos grandes coisas em nome do Senhor nessa terra.
E quando nós pensamos nisso como uma verdade, implica que a nossa vida, a semelhança de João Batista, deve ser tal, de rendição e entrega, que não reste em nós desejo algum para a nossa própria vida, ou para os nossos próprios prazeres. Porque João Batista ele não viveu para outra coisa a não ser agradar a Deus. Por isso ele foi grande diante do Senhor. Percebem? O Evangelho tem se tornado incompatível com o mundo herodiano, hedonista dos dias de hoje. Duas palavras que eu não entendi, pastor, herodiano e hedonista. Herodiano porque é cruel a semelhança do rei Herodes. E hedonista porque segue essa doutrina filosófica de acreditar que o mundo, que a finalidade do ser humano é encontrar o prazer em todas as coisas. E o nosso prazer, ele só será pleno quando nós nos entregarmos plenamente ao Senhor. Aí a gente encontra prazer, irmãos. Nas cacetadas da vida, não é? João Batista, veja que ministério ele teve. Tremendo. Como acabou? Infeliz do João Batista. A cabeça numa bandeja. Irmãos, pare para pensar. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que nos traz uma proposta de vida desafiadora. Uma proposta de vida onde nós somos incluídos num plano maior, onde o ator principal não sou eu e não é você, mas é Cristo. E na condição de coadjuvantes, na pintura de um quadro grande, onde o centro é Jesus, onde o centro está Cristo crucificado, nós participamos de um processo para levar pessoas pecadoras como nós aos pés dele. Esse é o Evangelho. E então eu posso crer que Deus quer me usar para isso, nesse processo. Porque Ele é bom. Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a minha vida e para a minha família. Então eu recebo isso e aceito isso como um propósito para mim. E vou adiante, sem temer, porque Ele está comigo. E Ele está contigo, irmão. Ele está contigo quando você acredita, quando você não acredita. Quando você é forte, quando você não é. Quando você sente, quando você não sente, Ele está contigo. E Ele está contigo não porque você é fiel, mas porque Ele é fiel. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E, portanto, é assim. Porque basta que o Senhor diga, é. E ponto final. Se a gente aceita ou não, é mera circunstância na nossa cabeça. Os fatos não mudam por causa disso. O que Deus determinou é, amados. Amém? Então vejam, queridos, esse Zacarias, ele começa a receber promessas maravilhosas. O seu filho seria alguém realmente que se moveria no poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Glória a Deus! Glória a Deus! Que coisa linda o ministério desse homem. Era ele o Messias? Não. Mas ele estava a serviço dele. Ele era a luz. Ele era a luz? De certa forma, né? Ele era aquele que preparava o caminho do Senhor. Para que a verdadeira luz, né? Pudesse brilhar nas trevas. Glória a Deus. Jesus, Ele é o Senhor. E João Batista, o instrumento de Deus para preparar o caminho. Eu quero fazer uma pergunta. Irmãos, será que Deus nos confiou um ministério, como igreja, semelhante ao ministério de João Batista? Será que nós, como filhos de Deus, não fomos chamados por Deus para sermos estes que preparam o caminho do Senhor? Será que a nossa vida não deve ser tal que o coração das pessoas que estão entenebrecidas nesse mundo herodiano não precisam ouvir desse Jesus, e nós somos essas pessoas que o anunciam em amor e temor, vivendo justa e piedosamente na presença de Deus? Será que Deus não espera isso de nós, igreja? Certamente Deus espera isso de nós, igreja. E nós podemos contar, amados, com o sobrenatural de Deus a nosso favor. É possível que entre nós haja pessoas que vão se encontrar com anjos ao longo da vida. O nosso Deus não mudou.
É possível que entre nós haja pessoas que experimentem de curas gloriosas, porque o nosso Deus não mudou. É possível que entre nós existam pessoas que vão viver e experimentar de dons gloriosos e ver a manifestação de milagres e sinais e maravilhas, porque Deus não mudou. Mas acredite, apesar disso, a história não diz respeito a nós. Nós somos coadjuvantes. Há um personagem principal, é Cristo. É Cristo. A gente precisa se alegrar por fazer parte da história, amados. Você se alegra com isso? Eu me alegro, irmãos. Eu lembro o pastor Messias, Anacleto Rosa, ele sempre fala isso, né? E ele, quando o pastor Matias Quintela era o presidente da nossa igreja, o pastor Messias dizia assim, eu me alegro se o pastor Matias deixar eu carregar a pasta dele. Né? Olha só, nós estamos falando do pastor Messias, né? Uau! Pastor Messias, um homem de Deus, cujo ministério impactou a cidade de Londrina, no Paraná, e que tem sido uma bênção e referência por todo o Brasil e em outros lugares do mundo também. Esse homem, com essa simplicidade, entendia que para ele estava bom carregar a pastinha, ser ajudante, né? Ser alguém que contribui. Olha que coisa linda, amados. Deus nos chama para sermos ajudantes, para sermos pessoas que colaboram com o processo, para que o nome de Cristo se torne conhecido. João Batista, ele usou uma expressão, meus irmãos, que deve estar no nosso coração. João Batista falou assim, que eu cresça e que Jesus desapareça. Foi isso? O que João Batista disse? Que ele cresça e eu? Pensa num homem que entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Sim ou não? Era hedonista esse João Batista? Não. Era herodiano? Nem pensar. Nem pensar. Quem que ele era? Era servo do Deus Altíssimo, que se movia no poder do Espírito Santo, que se movia na força de Elias. Há uma unção profética sobre a minha vida. Eu não tenho parte com Herodes, eu não tenho parte com esse mundo, mas aquele que me alistou, eu entrego a minha vida. Nós cantamos com tanta alegria essa canção, é uma das músicas mais lindas que a nossa igreja canta, amados. Te entrego minha vida, tudo o que sou, não é? E isso deve ser uma verdade nos nossos corações. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem algo para realizar através da nossa vida. Fomos chamados por Deus para sermos participantes dessa grande obra de anunciar o Rei. Nós devemos carregar em nossas vidas o grande estandarte do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo está vivo, Ele reina, Ele é Senhor, Ele vai voltar, Ele está acima de todas as coisas. E nós somos seus servos. Todos iguais, nivelados pela cruz, não há maiores, não há melhores, não há mais importantes, somos todos filhos do mesmo Deus. E Deus espera que seja assim. Quando nós imaginarmos diferente, é preciso voltar para o Evangelho, e olhar o Evangelho, onde mostra esses homens desconhecidos, o tal Zacarias, a tal Isabel, e viver a semelhança deles. Porque desconhecidos que foram, viveram coisas grandiosas com o nosso Deus. Amém, amados? Nós somos desconhecidos na terra, mas somos conhecidos no céu. Não se deixe enganar. Teu nome é conhecido no céu? Se você ora, pode ter certeza, né? Tem um amigo nosso, pastor Silas, né? Muitos dos irmãos conhecem. Pastor Silas de Souza, pastor lá da IPI de Rolândia. O Silas, ele diz assim que ele gosta de orar de madrugada porque a fila é menor, né? A fila é menor de madrugada, então ele gosta de orar nas madrugadas, né? E é verdade. De madrugada, normalmente os crentes estão dormindo, ele vai então, a fila é menor, tem mais facilidade de ser respondida a oração, né? Mas uma coisa é verdade, amados, quando nós oramos, nós nos tornamos conhecidos no céu, né? Veja só, quando nós estamos conectados com o Pai, quando a nossa vida caminha diante de Deus, irmãos, nós estamos andando dentro realmente de um propósito que foi estabelecido pelo Senhor para nós.
E aí, quem poderá nos deter? Quem poderá nos deter? E aí vem o grande texto de Romanos, capítulo 8, os versículos de 31 a 39, não é? Que diremos, pois, irmãos, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que a seu próprio Filho poupou, aquele que a seu próprio Filho entregou, né? Não nos dará também com Ele todas as coisas? Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do porvir, nem nenhuma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Se estamos nele, irmãos, nós vamos viver coisas grandes. Se não estamos nele, então a gente vai viver a própria sorte. Zacarias estava em Deus e viveu coisas grandes no tempo dele. Alguém vai dizer assim, puxa, mas ele já era velho. Ué, e daí? E daí? Esperou com paciência no Senhor. E no tempo lá da sua velhice aconteceu o milagre. E aí? Ele viu o anjo Gabriel trazendo boas novas. Deus não é um balcão de McDonald's, irmãos. Ele não faz as coisas na base do fast food. Deus, manda a bênção agora. A gente vai lá, eu quero essa bênção e essa bênção. Estou esperando. Quanto é que é, Deus? Estou aqui, ó. Miseráveis, né? Se pensarmos assim. Não é desse jeito, irmãos. O Senhor do tempo, o Senhor da história, Ele tem todas as coisas no controle das suas mãos. Diz a palavra de Deus que um pardal não cai por terra, se não for conforme a vontade do Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. Ele tem planos para nós. E coisas maravilhosas podem se manifestar, ainda que tenhamos idade já avançada. Por que não? Deus é bom. O que são 70, 80, 100 anos para quem vai viver uma vida eterna na presença do Senhor? Não é nada, né? A gente morre sendo menino. A gente morre sendo criança. Porque lá no céu, amados, o que nos aguarda é a eternidade. Não é? Quando ressuscitarmos, e aí com os nossos corpos glorificados, juntamente com Ele, nos novos céus e na nova terra, nós vamos poder viver essa vida tão maravilhosa que hoje ainda nos está oculta em Cristo, mas há de se manifestar em breve para a glória de Deus Pai. Amém? Então é isso que o texto está dizendo. O Zacarias foi esse homem. Só que, veja, para a gente... Está tão bom que eu não queria parar, mas eu vou dar uma abreviada aqui, irmãos. Zacarias era homem. E como homem, ele tinha lá suas limitações. Diferente de nós, né? Que somos todos uma geração Marvel. Uma geração DC Comics. Sem limitações. Né? Se eu tirar esse paletó, os irmãos vão ver a capa vermelha aqui atrás, né? E ó, eu saio voando. Que isso, né, irmãos? Zacarias tinha lá suas limitações, tal qual nós temos. Estava vivendo uma experiência gloriosa, porém, um homem simples, comum, tal qual nós somos. E olha o que acontece com Zacarias. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. O que Zacarias estava dizendo para o anjo? Olha só, Deus envia Gabriel para falar com Zacarias. Diante daquela imagem, diante daquela manifestação gloriosa, se manifesta o pior da humanidade de Zacarias, a incredulidade. Veja, ele começou a contemplar Deus, não por aquilo que Deus estava prometendo, mas segundo a sua própria imagem e segundo as suas próprias limitações. Como pode o Senhor fazer coisas grandes se eu sou velho? E talvez essa, amado, seja a maior de todas as manifestações da nossa incredulidade, quando nós queremos estabelecer para Deus modelos e padrões segundo as nossas próprias incapacidades, porque era exatamente isso que Zacarias estava fazendo naquela hora. Estava dizendo, eu não posso, eu sou velho, como é que essas coisas vão se dar? Não é? E aí o anjo ficou muito feliz com ele. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel. Ele dá um carteiraço aqui, irmãos. Olha o carteiraço que Gabriel dá. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus.
E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu vim para te anunciar coisas grandes, ó Zacarias. Presta atenção. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Eu acho maravilhoso a ação do anjo em relação a Zacarias. Sabe por que muitas vezes a igreja tem dificuldades de falar de Jesus? Não porque a igreja não esteja vendo a manifestação da sua graça, mas por causa da incredulidade tem se tornado muda. É hoje o dia, irmãos, em que nós devemos olhar para a palavra de Deus e falar, essa palavra é do Senhor. E ainda que eu não saiba falar de Jesus com toda a propriedade, eu vou gesticular, tal qual fez Zacarias. Ele não saiu falando, mas ele saiu gesticulando. Oh, eu não vi o anjo, de alguma maneira ele disse. Parecia um doido, é ou não é? Parecia. A Bíblia tem uns momentos engraçados, né? Já imaginou Zacarias saindo do templo, querendo mostrar que viu o anjo sem poder falar? Acontece que os fatos, amados, eles precisavam ser comunicados. E aí, o versículo 21, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Vamos falar de Jesus, amados, para as pessoas. Diga, o seu Redentor vive. Diga, o Rei de Israel está no trono. Diga, o teu Salvador vai voltar em grande glória. Diga, a esperança para esse mundo cheio de Herodes e Herodias. A esperança para esse mundo caído. A esperança para esse mundo que está lançado nas trevas. A esperança para os seres humanos. A esperança porque Jesus Cristo está vivo. Diga para as pessoas, irmãos. A esperança. Jesus Cristo é o Senhor, Ele reina, Ele está vivo, Ele é Senhor, Ele nasceu, e Ele é encarnado, foi à cruz, para morrer, venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, reinando eternamente. Amém, amados? E aí então, quando terminaram os dias de Zacarias, ele finalmente voltou para casa. E é interessante que o versículo 24 vai dizer, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Aquela mulher que estava sendo envergonhada por não poder ter filhos, e isso nos seus dias era muito mais do que uma simples incapacidade biológica, fisiológica, como nós queiramos chamar, mas era tido como uma ausência da bênção do Senhor. Era uma pessoa que estava debaixo de maldição, e agora estava sendo visitada pelo Senhor. E ela declara, o Senhor me tirou a vergonha. Deus não quer, amados, que vivamos em vergonha, mas em honra. Deus não quer que vivamos essa condição de muitas vezes nos sentirmos menosprezados, abandonados, esquecidos. Deus não quer isso para você. Deus quer te levantar. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer da sua casa uma referência nesse tempo. Amém? Queridos, que essa mensagem fale ao seu coração. Histórias do Natal. Que a sua história seja mais uma história para compor esse grande quadro dessa maravilhosa história de salvação que se iniciou antes mesmo de Jesus. Veja, Abraão já falava das coisas eternas, os patriarcas falavam, Moisés falava, a lei falou, os profetas falaram, João Batista falou, e até que chegou Jesus, e se plenificou nele todas as coisas, e tudo que era sombra se fez claro como a luz do sol. E hoje nós vivemos essa época de graça, para anunciar o Rei de toda a glória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja, abençoe os irmãos. Eu quero convidar vocês, nesse instante, a fechar os olhos. Nós vamos fazer uma oração. Pai de amor e de bondade, nós estamos aqui, Senhor,
Ó Deus, como coadjuvantes dessa grande obra que o Senhor realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedimos, Senhor, que a semelhança de Zacarias e Isabel, a semelhança de João Batista, o Senhor venha usar a nossa vida, a nossa família, para louvor da sua glória. Que a nossa vida, Senhor, sirva para todo o propósito para o qual o Senhor a tem determinado, e assim se torne conhecido o nome de Jesus entre os homens. Que esse mundo de Herodes, Senhor, esse mundo que é regido pelo império das trevas, nós, como igreja viva do Senhor, possamos ser estes que anunciam o evangelho do Deus vivo, para resgatarmos, Senhor, sermos instrumentos de resgate, em Teu nome, resgatarmos vida deste império de trevas e transportarmos vidas para o reino do Filho do Seu amor. Essa obra é Tua, Senhor, ela acontece através de nós, igreja. Nos dispomos, Senhor, à Tua vontade. Usa a nossa vida, Senhor, usa e abençoa cada um dos irmãos que aqui está. Que essa noite, meu Deus, haja um despertamento nos corações e que cada um, ó Deus, possa perceber que importa que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida, no nome santo de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu gostaria de trazer um comunicado à igreja e fazer uma apresentação. Essa é uma noite festiva, de uma alegria muito grande no nosso coração, noite em que nós vamos receber, como membros da igreja, membros da IPI Betel, uma família, né? Uma irmã, que vão somar a família da fé aqui conosco, e eu quero chamá-los para que possamos orar por eles e ligá-los a este corpo, a esta igreja, e em nome de Jesus, que possam ser juntamente conosco, né, instrumentos nas mãos do Senhor para a honra e glória de Jesus. Amém? Então eu quero chamar a família do seu Valmor, a Dona Ivone, a Poliana, e também a nossa irmã Teresita, para que venham todos à frente. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Que coisa boa, né? Os irmãos podem vir aqui assim, ó. Por favor. Obrigado, meus irmãos. Olha só que coisa mais linda nos confere o Senhor nessa noite, né? A oportunidade de recebermos estes irmãos como membros desta família. Irmãos, este é um momento singular, né? Porque quando as famílias, as pessoas são recebidas na igreja como membros da igreja, elas passam então a ter juntamente conosco todos os nossos direitos e deveres como filhos de Deus, né, para juntos, lado a lado, cumprirmos os propósitos para os quais o Senhor nos tem chamado. Então é uma alegria muito grande para nós podermos ligar estes irmãos a esta igreja. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé nesse instante. Eu queria pedir a você, né, que orasse juntamente comigo, abençoando estas famílias, para que venham somar juntamente conosco. Eles tomaram essa decisão, se posicionaram, né, nos procuraram, disseram: pastor, queremos ser membro da igreja. Eu falei: são bem-vindos em nome de Jesus. Né? Então é uma alegria para nós. Vamos orar, amados. Pai Santo, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós queremos, em Teu nome, esse nome que é sobre todo nome, ó Senhor, ligar estes irmãos queridos a esta igreja, a vida do seu Valmor, da Dona Ivônia, da Poliana, da nossa irmã Teresita, meu Deus, em nome de Jesus, que esses Teus filhos agora, Senhor, recebam do Senhor as Tuas bênçãos, e que em nome de Jesus, ó Pai, conectados juntamente conosco, venham se dispor a todo o propósito para o qual o Senhor os tem chamado, para que frutifiquem, e nós os abençoamos agora, para que sejam frutíferos, para que sejam bem-sucedidos, para que prosperem em todos os seus caminhos, para que, meu Deus, tudo quanto o Senhor confiar a eles, meu Pai, sejam bem-sucedidos, como diz a Tua palavra.
Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e na estação apropriada dá o seu fruto. Meu Deus, os teus filhos, tudo quanto fizerem, eles vão prosperar. Em nome de Jesus, que a tua boa mão, Senhor, venha sobre eles, que o teu Espírito, Senhor, os conduza, que o Senhor os ilumine, Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, venha iluminar os seus caminhos. Ó Deus, que o teu Espírito os conduza para que jamais se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas cumpram fielmente os seus propósitos, como até aqui eles têm feito, e somem conosco, Senhor, para louvor da sua glória. Nós abençoamos estes irmãos, a irmã Teresita, a irmã Ivone, a Poliana, o seu Valmor, Senhor, todos eles em nome de Jesus, e declaramos recebidos como membros nessa igreja, para que o teu nome continue prosperando, Senhor, o teu evangelho continue sendo proclamado nesta cidade de Caxias do Sul. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe, irmã Teresita. Seja bem-vinda à família da fé. Seja bem-vinda, irmã Ivone, à nossa família, viu? Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Poliana, Deus abençoe. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Os irmãos podem, então, se assentar. Já vão participar da Santa Ceia juntamente conosco. Os irmãos já vão participar juntamente conosco, e eu quero então partir já, irmãos, para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Os irmãos podem assentar-se novamente, por favor. Amados, não deixem de dar um abraço, na irmã Teresita, nos irmãos Valmor, Ivone e Poliana. Nós vamos então celebrar a Santa Ceia do Senhor. Essa é uma noite na qual nós relembramos o momento do Senhor, em que, juntamente com os seus discípulos, naquela noite em que ele foi traído, ele vai trazer esta celebração, que serve também com uma finalidade profética, porque diz a palavra de Deus que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, eu quero convidar a todos para que, num só coração, nós possamos receber do pão e do cálice, e em comunhão com o nosso Deus, possamos receber também vida do alto, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Senhor, o pão e o cálice, e pedimos ao Senhor que este pão e este cálice sejam mais do que isso em nossa vida, ainda que somente pão e somente suco de uva, mas que tenha um significado que venha reverberar para a eternidade, porque é verdadeira vida do Senhor em nós, e que esta vida, Senhor, presente em nossos corações, nos fortaleça e nos capacite a toda boa obra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos conseguem me ver aqui à frente? Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele estava reunido com seus discípulos, e Ele tomou o pão e o partiu, e entregou aos discípulos. E Ele disse: este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Comei dele todos,
em memória de mim. Após terem comido, o Senhor tomou o cálice nas mãos e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, a ceia, ela é encabeçada pelo Mestre. O Senhor Jesus nos convida a todos a compreendermos esse mistério, a experimentarmos. É verdade que nós mais recebemos do que compreendemos. Nós mais somos alimentados da verdadeira vida de Deus do que a discernimos. Mas somos por Ele convidados. Jesus foi partido por amor de nós. O sangue dele foi vertido por amor de nós. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos anunciando a sua morte, até que Ele venha. Que cada um possa comer discernindo o corpo, que se espalha por toda a face da terra e se espalha através dos tempos. Que cada um possa perceber que é coadjuvante nessa história da vida, da qual Jesus é o protagonista principal. Ao bebermos do cálice, lembremos que o sangue dele vertido é suficiente. Não resta sacrifícios, irmãos. Não há mais sacrifícios. Nada que façamos, nada que o homem tente fazer, poderá ocupar aquilo que já está feito, de uma vez por todas, por Jesus. Comermos do pão e bebermos do cálice é celebrarmos a vitória sobre a morte. Comermos do pão e bebermos do cálice é aguardarmos com viva esperança a nossa ressurreição. Novos céus, uma nova terra, juntamente com o nosso bom Deus, para sempre, amados, para sempre com Ele, para sempre. Ele está nos levando para lá. Creia, coma e beba, crendo, e seja cheio da presença de Deus na sua vida. Amém? Os irmãos serão servidos, recebam com alegria. Pedimos aos irmãos que aguardem até que todos recebam o pão e o cálice, para que juntos comamos e bebamos, tá bom?
Amados, todos foram servidos. Alguém não foi servido e gostaria de participar deste momento? Dê um sinal com a sua mão, por favor. Todos estão servidos? Pai, nós nos despedimos nessa hora, Senhor, deste momento de culto, com o nosso coração cheio de gratidão, alimentados pela Tua palavra e pela Tua presença que é viva em nossos corações e que se manifesta de forma sobrenatural por meio deste pão e deste cálice que recebemos por fé e, portanto, Senhor, alimentados pelo Senhor. Ó Deus, te rendemos graças mais uma vez e te pedimos, Senhor, que ao longo desta semana o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prospere os nossos caminhos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes e inabaláveis, confiando no Senhor. Ó Deus, faz de nós instrumentos em Tuas mãos, para testemunharmos de Jesus a todos quantos, ó Deus, tivermos contato, e que assim o Teu nome, Senhor, realmente se faça cada vez mais conhecido, e que as pessoas se rendam a Jesus, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus, estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus que se espalha por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Queridos, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Não saia sem se despedir, sem abençoar os seus irmãos. Mais uma vez, bem-vindos os irmãos que são recebidos. Obrigado a todos os visitantes por estarem conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês, que ricamente sejam derramadas sobre vocês as bênçãos do Senhor. Deus abençoe a todos.